Alô, fazendeirada do Brasil, mais um programa Zebu para o Mundo. E hoje, bastante especial, porque eu estou recebendo um sujeito que veio lá de longe. Veio de Natal, né, Rodrigo? Exato. É o Rodrigo Melo, é criador de Guzerá, é agrônomo. Você toca lavoura ou só pecuarista? Só pecuária. Porque agrônomo, né, pressupõe-se que vai tocar um pedaço de lavoura, né? Lá no Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte, é onde eu trabalho com agropecuária, ou agricultura que depende de chuva não é muito forte da gente. Então, lá ou pecuária ou agricultura irrigada. É porque chove muito pouco, realmente. Chove muito pouco e a palavra não é nem pouco, é chove muito concentrado. A França também chove, os mesmos 600 milímetros que chove lá no Rio Grande do Norte. Só que chove bem distribuídos e organizado durante o ano. A gente chove em 3 meses. Peraí, de toda essa conversa sua aí, você falou uma que chama a atenção, 600 milímetros? 600 milímetros durante o ano, em média. Em média. Tem anos, nos últimos 3 anos nós sofremos uma seca pesada. Aí choveu menos que 600? Tem fazendas de amigos nossos, selecionadores de Guzerá, e aí numa condição dessa só vai mesmo Guzerá, que choveu num ano 43 milímetros e no outro 129 milímetros. Rapaz, mas não tinha água para o Guzerá beber, ou a questão hídrica lá já está adaptada a essas condições de seca? Eu acho que a gente diz muito que o nordestino sofre muito com a seca, e isso é verdade, que a seca d'água instala uma seca econômica e alimento e uma série de outras coisas consequentes. Mas o ambiente de produção, o nordestino já está adaptado à condição seca. Porque independente de um bom ano de inverno, como a gente chama, que é um bom ano de chuva, temos um período seco, e seco, absolutamente seco. Então, o nosso nordestino já está acostumado a isso, e o pecuarista sofre menos do que vocês aqui, que parte do princípio que vai chover. E aí não chove, e aí está-se o caos, que é o que vocês viveram aí durante esse período de 2014. Agora veio recentemente, Rodrigo, apareceu uma pessoa aqui, também do Nordeste, não me lembro o nome, para precisar agora para você, mas me contou uma história que realmente é comovente. Ele disse que estava vendo um Guzerá, um animal da raça Guzerá, numa região seca, assim, árida do Nordeste, e aí disse que de repente aquele Guzerá começou a passar a pata dianteira no chão, como se estivesse cavando, né? Ele pensou, vai buscar alguma raiz mais verdinha para comer e tal, que já era uma coisa emocionante, né? Você vê o bicho buscar numa raiz seca um meio de comer e converter aquilo em proteína, né? Só zebu mesmo, só Guzerá. Mas não é que ele não encontrou a raiz, ele estava buscando uma casca de madeira, ele comeu a casca da madeira. Quer dizer, é uma situação extrema que essa pessoa me contou, mas que realmente chega a mexer com o emocional, né? Então, o zebu, quando a gente fala, o zebu é adaptado, o Nelore, Tabapuã, as raças todas, né? Zebuínas, que foram evoluídas como raça na Índia e, portanto, em condições adversas de questão de clima, mas no Brasil chega a extremos, né? E vai se adaptando e vai levando, e o Guzerá acaba sendo uma presença nacional muito em função disso, né? Vive bem lá com 600 milímetros anuais, que às vezes dá até menos, mas vive também muito bem, tranquilo aqui onde dá 1.600 e tal, e é presença nacional. Pois é, eu assistindo seus programas, eu ouço muito as pessoas falarem em animal rústico e tal. Eu prefiro falar num animal com capacidade de adaptação. A rusticidade é algo para mim meio abstrato, e a diferença realmente do zebu e entre eles com mais vigor para este fim da raça Guzerá é a capacidade de se adaptar. Agora, a capacidade de adaptar não é só apenas para sobreviver, não. Hoje, o pecuarista fala da sua fazenda como negócio, como um ambiente competitivo para gerar recursos, para manter sua família e participar da economia como um todo. Então, o Guzerá tem a capacidade de, além de se manter em uma diversidade de ambiente, de ser competitivo, de produzir realmente leite de forma econômica e produzir carne de forma econômica para participar
do mercado como um todo, porque lá também chega, se eu não produzir um animal de carne ou de forma econômica, também chega lá carne de Goiás, de Mato Grosso, do Pará, e ela chega de forma competitiva no meu mercado. Então, o Guzerá tem a capacidade de uma diversidade grande de ambientes, produzir carne, leite, de forma competitiva para que o fazendeiro seja encarado como um produtor rural e não mais aquele cara que está lá, vamos manter ele lá porque é um problema menor. Então, o Guzerá é esta ferramenta que a gente precisa para produzir nesse Brasil tão grande. Então é certo dizer que Guzerá é carne e leite? Não existe possibilidade de, num Brasil como esse, que existe grandes produtores, mas pequenos produtores também, na cabeça do pequeno produtor, o rebanho dele, ele tem que tirar algum leite para manter sua família e gerar uma renda do excedente e vender bem os seus bezerros. A raça que é capaz de você tirar leite e vender bezerro pesado no mesmo animal é a raça Guzerá. Então, Guzerá realmente é uma raça de carne e de leite. Você está sugerindo, então, por exemplo, um produtor de leite que tem lá no seu rebanho, ainda que pequeno, girolando, por exemplo, é hora de botar um Guzerá para essa finalidade, para produzir bezerros pesados. Sim. Congelando, melhora o bezerro? O Brasil, a gente tem que imaginar que o Brasil não é só fazendas de produção de leite muito intensa. Tem a fazenda de leite, a grande produção de leite no Brasil é leite a pasto. E no leite a pasto, as raças tradicionais de leite não dão bons bezerros. Eu sugiro ao criador que está nos ouvindo, faça teste, insemine 10 vacas e compare com o que você tem. Para mim não importa o que você tem. Insemine 10 vacas com Guzerá e compare os bezerros com o que você já tem. Você vai ver por que usar de forma mais intensiva o Guzerá. Essa sua participação aqui está muito bacana, porque você, com esse jeito nordestino, de falar bastante sério e tal, a gente está falando com tranquilidade, com sinceridade, sobre uma realidade nacional que é produzir leite e carne onde chove muito pouco, né? Mas você não pode falar aqui num programa que chega em todas as regiões do Brasil, só de uma região de criar uma raça, só numa região que chove muito pouco. Tem regiões que chove bem. Aí dá para bater aquele pensamento. Se em condições assim já produz bem, já é satisfatório economicamente, você imagina em áreas onde a comida é mais farta e tal, né? O Guzerá chega a ser um milagre de produção, né? Milagre, panaceia, esses nomes assim, eu acho muito de propaganda e você chega na realidade, não acontece. Eu quero dar outra realidade de um outro extremo do Brasil. Eu tive a oportunidade de morar também no Rio Grande do Sul. E a terra do gado europeu, por diversos motivos. E aí nós estamos entrando lá, a raça Guzerá está entrando lá no Rio Grande do Sul com muito sucesso, vendendo coisas que completam o europeu. Capacidade de adaptação também a parasitas, enfim. O Brasil, grandes produções que trabalham com mais tecnologia, inúmeros das entidades de pesquisa e tal, as entidades de pesquisa todas, prova de grande peso, desempenho, enfim, todas elas têm trabalhado com Guzerá com números maravilhosos e muitas vezes superior até a raça que o produtor já esteja criando hoje em sua propriedade, caso não seja o Guzerá. Tá bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós combinamos de fazer uma metade de programa com você, outra metade com o Geraldinho, que está aqui, que também é de Natal, mas que atualmente mora na maravilhosa Brasília, não é? E eu agradeço a tua vinda aqui. E até para explicar para o telespectador, embora ele já saiba, que essas imagens que aparecem nos monitores colocados aqui no cenário, elas são imagens aleatórias de todas as raças. Muitas vezes você estava falando firme do Guzerá e aparecia um gileiteiro aí. Não é uma imagem que ilustra necessariamente o assunto que você está falando, né? Só para explicar, porque senão amanhã um amigo diz, olha, Rodrigo, te vi lá no programa Zebu para o Mundo, lá no Cruzara, você estava falando e aparecia Gerson aí nas suas costas, você falando de Guzerá. Só para justificar. Obrigado então, valeu? Tá bom, foi um prazer estar aqui com você, Cruzara. Tá certo, eu vou pro primeiro intervalo comercial e na volta já senta aqui o Geraldinho. Vamos então para onde? Para Campo Grande! Você está assistindo Zebu para o Mundo.
A Mireia Pajuara. Ao comprar sal proteinado de qualquer marca, exija na fórmula a inclusão da revolucionária Mireia Pajuara. Ureia não, nunca mais. Ureia traz riscos desnecessários. A Pajuara levou 6 anos para aprimorar e chegar ao ponto que chegou de conseguir aprender